Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Foi nos perguntado a respeito de como dar o pontapé inicial para ser um verdadeiro cristão. Para responder essa pergunta, nós temos que fazer algumas considerações antes. A primeira delas se encontra no Catecismo da Igreja Católica, no número 27, que o título é O Desejo de Deus. Abre aspas. O desejo de Deus está inserido no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ciente disso, podemos começar já a entender um pouco e responder isso. Responder essa pergunta: como ser um verdadeiro cristão? Sabendo, claro, que fomos feitos por Deus e para Deus, e sem Deus nada podemos fazer, como diz o capítulo 1 de 1 João, começamos a entender o seguinte: quando Deus cria o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva, e também nos cria, ele cria-nos para o céu. Todo homem é destinado para o céu, como diz o catecismo. É criado por Deus e para Deus. Mas Deus também dá a liberdade. A liberdade é essa que faz com que o ser humano possa escolher entre o bem e o mal, entre ir para Deus ou não. Adão e Eva, na época da criação, eles escolheram comer do fruto proibido, a árvore, o fruto do conhecimento. Naquele momento, se instalou uma espécie de uma doença, um desequilíbrio na natureza do homem, que persiste e perdura até os dias atuais. Ou seja, todos nós, exceto a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem, todos nós fomos afetados por isso. Mas, como somos livres, podemos escolher entre o bem e o mal. Ou seja, sabendo que somos criados por Deus, podemos escolher ir para Deus e assim conhecer a verdade e sermos verdadeiramente felizes. A palavra de Deus, no Evangelho de São João, ele dá um mote muito específico. Eu peço que você tiver a Bíblia, você leia abra o capítulo 8, do versículo 10 ao 11. Diz o seguinte: erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém, Jesus, respondeu elas. Desculpe. Capítulo 10. Erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhes disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Ou seja, você que fez essa pergunta, que se pergunta a cada dia como começar um caminho correto, seguro, para ser um verdadeiro cristão, é preciso passar nos caminhos de Cristo, se arrepender em Cristo e não pecar mais. Um pouco mais à frente, lá no capítulo, aqui ainda no capítulo 8, no versículo 34 a 36, Jesus disse: Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É preciso passar por esse purgatório aqui na Terra.
essa consciência, esse momento que nos encontramos com Cristo para reparar nossos pecados e para buscar nele o nosso caminho, a nossa fonte, a vida. E assim seremos livres. Feitas essas considerações que dão base à nossa resposta, é preciso entender que o ser humano, depois do pecado original, lá com Adão e Eva, como dissemos agora há pouco, temos basicamente, na verdade, temos três inimigos, três problemas que é carregado a nossa vida constantemente. Ou seja, diretamente nós somos infiltrados, batidos, sacudidos por esses três inimigos. Quais são eles? Primeiro, o demônio, o mundo e a carne. O demônio, já sabemos, é o espírito mau, Lúcifer, como que iremos chamar? O demônio. O mundo não é o mundo que vivemos, mas as coisas más que acontecem no mundo. O clima mundial, o clima de pecado que se instalou no planeta, na orbe, né? Depois do pecado original, que todos fomos afetados. Repito, exceto a Virgem Maria e Jesus Cristo. E a carne, que somos nós mesmos. Agora, se temos três inimigos, e esses três inimigos estão constantemente nos atacando, como que nos alfinetando para atrapalhar nossa trajetória, nossa caminhada, é preciso buscar lutar contra eles. Buscar destruí-los, matá-los, aquebrantá-los. E aí vem a questão, mas como eu vou lutar contra o demônio? Vejamos. O demônio, se luta com o demônio com a oração, com oração frequente. Você entra no teu quarto, em silêncio, no escondido, e reza ao Pai, que vê no segredo. E os sacramentos, principalmente a Eucaristia e a confissão. Confissão frequente e comunhão frequente nos dá uma força espiritual e, por que não, humana também, uma força espiritual com certeza e humana, que faz com que nós estejamos prontos para qualquer batalha com o demônio. Naquele momento, através da oração, da confissão e da Eucaristia, nós recebemos graças. Graças atuais, graças santificantes, que vai como que enchendo o copo que estava vazio. Imagina um copo um pouco vazio, com pouca água. Quando você reza, Deus manda as graças. Você vai conhecendo a si próprio, conhecendo a Ele. E quem conhece ama. Quando você se confessa também, recebe a Eucaristia, tem uma vida constante de práticas de amor a Jesus Cristo, uma hora ou outra, logo o copo vai transbordar com a água, com a graça de Deus. A carne, ou seja, nós mesmos, é preciso antes nos conhecermos. Quais são os nossos pecados frequentes? Quais são as nossas dificuldades? É uma busca do autoconhecimento. Não um mero autoconhecimento, como conhecer a cor do cabelo, o DNA, não. Quais são as nossas tendências pecaminosas? O mais profundo de nossas almas. E isso acontece através da oração também. Através do parar um pouco, deixar de lado o celular, as redes sociais e centrar-se em si mesmo. Não como fim último, porque nós centramos em Deus, mas centrar-se em si mesmo, concentrar e começar a refletir, a pensar quais são os nossos pecados, quais são as nossas fraquezas. Sabendo quais são elas,
praticar penitências. O jejum, a oração. Desculpe, a oração vem antes. O jejum, a abstinência. Como, por exemplo, nós católicos já nos abstemos de carne toda sexta-feira do ano, exceto que tenha uma solenidade naquela sexta-feira. Do contrário, toda sexta-feira do ano o católico não come carne. Não é? E se comer, deve buscar fazer outra penitência ou dar uma esmola naquele mesmo dia para comutar, para suprir aquela penitência. Mas além dessa penitência, que já é muito importante e serve para equilibrar um pouco a vida espiritual, é preciso fazer mais. É preciso talvez parar de deixar de comer um dia, ou de excluir 2 refeições do dia, né? Para o corpo ser castigado. E assim a alma vai ter força, porque ela continua a rezar, ela continua a se alimentar espiritualmente. E aí a alma começa a mandar no corpo, que é o caminho. Esse é o caminho. A alma que manda no corpo. A alma é senhora do corpo. O corpo deve ser o servo da alma. E o mundo? O melhor caminho do mundo é fugir do mundo. Como eu quero ser um verdadeiro cristão, mas continuo indo àquela festa, aquela reunião de família que mais me traz dor de cabeça, problemas, até mesmo mal-estar. Ver coisas más na internet, maus filmes, más pesquisas, vídeos. E eu não entro aqui na seara de problemas muito maiores, que é o caso da pornografia, não. Também, claro, com certeza. Mas eu entro nas pequenas coisas. Naquela conversa, naquela palavrinha que você citou. Um pequeno palavrão, até mesmo. Isso faz com que a alma ela comece a declinar. Imagine uma cortina que protege você do sol. Quando você cita uma palavra indevida, um palavrão, uma pequena mentirinha, um vídeo que estralou você para uma coisa mais sexual, é como que um pequeno furo é feito naquela cortina. Não está a sala mais escura como antes. Agora ela está como? Tem um pouco de claridade. Está infiltrando as impurezas naquela sala. Ora antes estava perfeita. Porque você rezava, castigava seu corpo e fugia do mundo. Agora, já não mais. É preciso reconhecer esse erro e retomar de novo. Fazer mais penitência para cobrir aquilo ali. Talvez se confessar e comungar melhor. Implorar a Deus em oração por misericórdia. Então, demônio, carne e mundo. Demônio, oração e sacramentos. Carne, penitência, mundo, eu fujo. Aqui sim. Essa primeira coisa na vida espiritual é a ascese. É você começar a conhecer a si mesmo e naquele momento você começar a fazer penitências, coisas outras que fazem com que eu deixe o homem velho e comece a apontar, a olhar para o homem novo, que é o homem que vai estar em Cristo em breve. Então é deixando as coisas ruins, é se mortificando, é rezando, tendo uma vida constante de oração, porque como você quer ser um verdadeiro cristão? Se você não tem hora para acordar, a hora para dormir, a hora de estudar, a hora de comer, o que assistir, o que não assistir, o que beber e não beber, o que olhar e não olhar. É preciso ter uma regra de vida. Lembre que a regra de vida ela é muito usada pelos monges e os padres, religiosos de modo geral. Mas não se exclui essa ideia da vida do leigo. Melhor, devia mais ainda se estender ao leigo, porque o leigo está no mundo. E no mundo temos que fugir. E para fugir é preciso ter força. Nem sempre vai ser fácil fugir do mundo, não é mesmo? Então esse é o primeiro passo, a ascese. Depois tem a mística, que não vamos entrar agora nesse âmbito, tá? É muito mais completo e, pelo que eu conheço, não cabe à discussão agora. Então, feitas essas considerações, que já identificamos o problema e também damos a solução,
Observe que na parte, né, que cabe a solução do problema, eu sempre apontei para a igreja, a confissão, a Santa Missa e a oração. Perceberam? Então, é porque, querendo você ou não, não tem como viver uma vida unida a Cristo, sem Cristo, é claro, e sem a igreja. Porque o próprio Cristo cria a igreja para ser instrumento, para ser seu corpo místico no mundo. A permanência dele na Terra. Não é? E aí nós entramos até numa discussão mais teológica né, da questão será que a igreja católica é verdadeira? Mas isso é uma questão já discutida, não há como negar isso. Né? Mas para embasar mais esse conhecimento acerca da Igreja Católica ser o instrumento, não o principal instrumento, mas o instrumento deixado por Cristo na Terra para ajudar-nos na salvação, eu quero ler aqui uma carta de Santo Inácio de Antioquia. Antioquia que viveu ali, essa carta foi escrita por volta do ano 107. A era subapostólica, ele foi discípulo do apóstolo Pedro, se eu não me engano, Santo Inácio. E o capítulo 8, né, é bem curtinho, só tem um versículo, ele diz o seguinte: preste atenção, é muito interessante isso. Ali no ano 107, os apóstolos estavam, até talvez um apóstolo ainda estivesse em vida. Esse Santo Inácio, ele viveu com os apóstolos. Principalmente dois, São Pedro e São João. E diz, abre aspas, sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbítero, como aos apóstolos. Acatem aos diáconos, como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Por legítima que seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu, onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Jesus Cristo também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e lícito. Sem a igreja na terra não podemos nada fazer, meus irmãos. É preciso estarmos cientes disso. A igreja é uma graça muito grande deixada por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse antes, é o corpo místico de Cristo. Como dizia Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen. Agora, tudo isso, lá do contexto de Adão e Eva, perpassando pelos problemas, pelos inimigos que temos, e as soluções que aqui dei, não com base em mim, mas com base na história, na experiência de grandes homens e santos de hoje e de ontem, é preciso ter essa consciência. Não somos pelagianistas. Ou seja, não queiramos ser santos por nós mesmos. Eu dei soluções práticas para vocês aqui. Mas como disse antes, começamos pela oração e pelos sacramentos, a confissão e a Eucaristia principalmente. Porque se nós nos depararmos aqui, quero ser santo, né? Mas fizermos tudo com as nossas forças, você vai passar 10, 20, 15, 30 dias naquela constância, naquele caminho reto, mas logo vai acabar esse ânimo. Porque somos fracos, somos frágeis, desde o pecado de Adão e Eva. Não temos essa força. É preciso ter essa consciência. Nada podemos fazer sem Cristo.
Por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Gravar isso na nossa mente. Precisamos de Cristo. Precisamos da igreja, seu corpo místico. Precisamos das graças que vêm através da oração, da confissão, da celebração da missa, das penitências, do dia a dia. É deixar o dia inteiro como oração. Dizia Dom Henrique Soares que rezar o dia inteiro é pensar em Deus o dia inteiro. Experimente a partir de hoje ou amanhã, você a todo momento fazer a memória. Meu Deus, como é bom estar no céu. Como deve ser bom estar no céu. Como deve ser bom experimentar o teu sabor. Faça isso. Você vai experimentar uma graça que você nunca experimentou, talvez. Então, lembrar sempre que, apesar das dicas práticas, é preciso ter Deus. É preciso rezar. Você pode ser o melhor homem do mundo. Pode ser o melhor padre. Desculpe, um padre, um diácono, um bispo, um cardeal, um papa. Seja lá quem for, um monge. Mas se você não reza, você não é cristão. Se você não reza, você não é cristão. Porque tudo começa na oração. Depois vem o castigo ao corpo, depois vem as lutas, depois vem o fugir do mundo. Mas antes é a oração. É conhecendo e conhecendo a Deus que nós buscamos o Ele próprio. É como um jovem, entenda, é como um jovem que quando ele, ali na juventude, ele encontra aquela primeira menina na rua andando. E ele vê ela e pensa, que menina bonita. Como ela é doce no caminhar, no olhar. Observa a família dela. E ele começa a pensar, vou namorar com ela. Porque eu quero casar com ela. De repente, quando ele toma essa decisão, ele muda tudo. Ele muda a sua forma de caminhar, às vezes, de falar, começa a entonar a voz um pouco mais, corta melhor o cabelo, corta as unhas, usa uma roupa melhor, compra um perfume. Ele começa a mudar tudo para conseguir namorar com aquela menina. Assim também é a vida. Você tem que mudar muita coisa em você para começar a namorar a Cristo, a viver com Ele. O conselho para concluir tudo aqui, acredito, quero dar 2 conselhos. Se ajuda, eu tenho um livro muito bom para indicar, que eu estou lendo, do Venerável Fulton Sheen, Corações ao Alto. Esse livro, eu acredito que seja, estou considerando ele como um retiro espiritual para mim mesmo. Porque nele, ele se divide em basicamente 3 partes. A parte que você começa a se conhecer e começa a desprezar, jogar fora tudo isso, que é a parte ascética, né? Depois começa a conhecer Deus melhor. Conhecer Deus, mas no final. Ali no meio tem um pequeno trecho que ele começa a conhecer quem ele é verdadeiramente. Quem sou eu? Que é essa transição da ascética ali, que quando você começa a jogar tudo fora, você começa a conhecer quem você é. E o último capítulo, o último trecho, a última parte, é a parte da união com Deus. Que aí já entramos, aqui esse livro não trata sobre mística diretamente, né? Mas já entramos um pouco na ascética. Desculpe, na mística. Né? Como disse, é papo para outra aula, é muito mais complexo. E não tem por que saber agora disso, acredito, se ainda já estamos ainda no início de tudo, né? Não tem por que querer ver coisas grandes se ainda somos pequenos. Né? Não adianta querer casar se ainda nem namoramos. Né? Então, é preciso essa questão de ascética. Então, esse livro, Corações ao Alto, do Venerável Fulton Sheen, da editora Molokai, a qual eu também trabalho, mas eu indico com toda esmero aqui, não porque trabalho, mas é muito bom mesmo, eu tenho gostado de ler. Um modo aqui específico para concluir é lembrar que, como diz o Evangelho, sejamos como crianças. Crianças são obedientes, são verdadeiras, são carinhosas, respeitam, são doces no falar e no ouvir.
e, como disse antes, são obedientes. Então tenhamos essa consciência de sermos como criancinhas. Aceitar cada problema que vier à sua vida. Aquela dificuldade que se apresenta no seu dia a dia. Trazer aquilo ali como um jugo suave que Cristo coloca no seu ombro. Com amor, com dedicação, com obediência, unindo-se e pensando no céu a cada momento, a cada segundo. E aí você vai se deparar com você mesmo. Vai começar a jogar fora tudo aquilo que é ruim. E vai ficar com aquilo que é bom. E vai começar a ter uma vida de oração, uma vida mística no futuro, mas mais no início ascética. E aí sim, começa de fato a sua vida espiritual. Sinto muito, não compreendo. Desculpe. Para você, espero que eu tenha ajudado nessa aula. Abro aqui para vocês perguntarem alguma coisa, como queira, nos comentários. Fico à inteira disposição. Mas eu acho que esse é o caminho. Conhecer, amar. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Um forte abraço.